Muito bem. A Convenção Nacional passa para o controle dos jacobinos. Dentro da Convenção, os jacobinos, que eram parte da montanha, esse período também pode chamar de fase montanhesa, os jacobinos, como a gente viu, eles representavam o grupo mais radical dentro da Convenção Nacional. Tinham grupos mais radicais fora da Convenção Nacional, que num primeiro momento apoiaram os jacobinos. Então, a fase jacobina, pessoal, foi a etapa mais radical da Revolução Francesa. Ela foi caracterizada pela instalação de uma ditadura, pelo terror jacobino, por meio do governo do Comitê de Salvação Pública, com 12 membros. E entre eles, a liderança mais importante foi Robespierre. Por isso que frequentemente se fala em ditadura de Robespierre na fase jacobina. Qual que é a explicação para a instalação de uma ditadura numa revolução que lutou contra o absolutismo, que lutou pela criação de um regime de liberdade? A explicação considerada clássica, que vejam só, é a justificativa do que aconteceu, porque até hoje a gente vai ter muitos historiadores, líderes políticos, simpatizantes, que acham que a ditadura jacobina ela foi necessária, ela, na verdade, deveria até ter continuado por mais tempo, porque fazia parte da própria dinâmica da Revolução. Então a explicação diz o seguinte, que a França estava numa crise tão profunda de guerra externa, na invasão estrangeira, guerra civil, na guerra interna, crise econômica, na sociedade dividida e tal, que a Revolução estava ameaçada de fracassar. Então, num quadro excepcional como aquele, eram necessárias medidas radicais para poder salvar a Revolução, né? Ameaçada pela guerra externa, ameaçada pela guerra civil, ameaçada pela crise econômica. A frase, né, falada na época era: a pátria está em perigo. A pátria era a Revolução, eram os ideais da Revolução. Portanto, foi instalada uma ditadura em nome do povo para assegurar a vitória da Revolução, porque teoricamente a Revolução representava os anseios populares, e possibilitar, com a vitória da Revolução, a criação de uma república democrática, um governo de soberania popular. Então veja que curioso. No fundo, foi uma ditadura para garantir a liberdade. Por meio da ditadura, você vai criar as condições para criar um novo regime que beneficie o povo, que garanta a liberdade. É uma ditadura em nome da democracia, uma ditadura em nome da revolução, uma ditadura em nome do povo, uma ditadura em nome da liberdade. Isso aí, pessoal, virou o modelo das ditaduras revolucionárias desde então, até hoje. Até hoje, ditaduras revolucionárias, elas afirmam que a ditadura é uma necessidade para assegurar os interesses coletivos do povo, ou dos trabalhadores, ou do proletariado, ou da nação, e por aí vai. O grande modelo foi esse modelo jacobino. Então foi um governo assim, de importância altíssima na história do mundo contemporâneo, que vai servir de inspiração para outras ditaduras revolucionárias. Na verdade, os jacobinos, em especial Robespierre, se inspirou nas ideias do pensador iluminista Rousseau, né, defensor daquela ideia de uma vontade geral, que é o interesse comum da maioria, acima dos interesses das liberdades individuais. Então a ditadura representa o interesse coletivo. E por ser uma ditadura da coletividade, vai sufocar o interesse individual. Então repare, é um choque claro entre uma visão de revolução mais democrática, radical e coletiva, e a visão de revolução mais liberal, né, que ficou muito associada à defesa dos direitos individuais, né, do direito do indivíduo. Muito bem. A revolução, a fase jacobina, então, vai ser marcada por essa radicalização, e a guerra civil se agravou porque entre maio e outubro de 93 estourou, na verdade, uma outra guerra civil, com a revolta federalista. Então, os federalistas eram girondinos, partidários da descentralização, né, de linha liberal, contra o governo central jacobino. No final, os federalistas foram derrotados. O Marat, nesse meio tempo, foi assassinado, né, por uma girondina, então aquilo gerou uma radicalização ainda maior, né, daqueles grupos extremistas, né, de querer perseguir, de entrar naquela paranoia, naquela histeria de que a revolução estava ameaçada, que as lideranças estavam sendo ameaçadas. De toda forma, a Convenção Jacobina aprovou uma nova Constituição para a França, foi a segunda Constituição da França, só que ela nunca foi aplicada. Essa Constituição estabeleceu uma república democrática com sufrágio universal masculino, direito ao trabalho, deveria ser garantido pelo governo, e direito à instrução.
na educação pública universal. Ela foi prevista para entrar em vigor depois que se alcançasse uma paz geral, acabasse a guerra civil, acabasse a guerra externa. Ela nunca foi aplicada, né, porque os jacobinos foram derrubados do poder antes dessa guerra acabar. Mas ela acabou servindo de modelo para os defensores da chamada democracia social, uma democracia que seria baseada não apenas na soberania popular, mas em direitos sociais também, como direito ao emprego, né, educação universal. Então virou um modelo para os defensores da chamada democracia social no século XIX. Com aquele quadro de guerra externa e de guerra civil, né, os jacobinos lançaram um decreto de convocação militar em massa, onde praticamente todos os franceses acima de 16 anos, né, de idade, e não sendo, ou tendo tendo condições, né, de lutar, eles tiveram que entrar no exército. Foi criado então um grande exército, né, com centenas de milhares de soldados, onde esse grande exército seria a força da revolução para poder enfrentar os inimigos externos e massacrar os inimigos internos. De fato, o terror jacobino começou logo em seguida, com a prisão também em massa de suspeitos de contra-revolução e também sua execução, né? Por ironia, o governo jacobino ele foi muito mais repressor do que o governo do Luís XVI, ou do que seus antecessores, do que qualquer governo do antigo regime, né? A violência política por parte do Estado foi muito maior na época dos jacobinos. Essa é uma das grandes contradições da Revolução Francesa. Para tentar conter a elevação dos preços, na inflação, foi lançado um decreto chamado Máximo Geral, onde os preços foram tabelados. Não deu certo, né, porque o mercado paralelo continuou crescendo. Também em 93 foi feita uma mudança importante no calendário francês, foi introduzido o famoso calendário republicano, onde o ano 1 não era mais o ano do nascimento de Cristo. O calendário cristão foi abandonado. Os jacobinos, né, vão ser caracterizados aí por um anticristianismo muito forte. Então o ano 1 passou a ser 1792. A criação da República no dia 22 de setembro, o início da República. E os meses eram meses diferentes de acordo com as estações. Por exemplo, o mês brumário, né, pegava o final de outubro até o final de novembro. O mês termidor, aí pegava mais ou menos final de julho, né, final de agosto. Floreal, pegando aí abril e março e maio, por aí vai. Esse calendário acabou sendo abolido por Napoleão, que restaurou o calendário gregoriano, né, em 1805. Bom, num quadro de violência como esse, de contra-revolução, de histeria, né, de teorias de conspiração, muitas tinham certa base, outras não, era só fake news, mas de toda forma, no quadro de repressão generalizada, Maria Antonieta, a rainha, foi também executada, né, também teve a cabeça cortada. O fato é o seguinte: entre outubro e dezembro de 93, o exército revolucionário venceu, derrotou seus adversários na Guerra Civil, tanto os federalistas quanto os vendeanos, né, da revolta da Vendéia. Acabei repetindo aqui. Em 1794, a população da Vendéia ela foi massacrada, né, pelo exército revolucionário, as chamadas colunas infernais. Em fevereiro de 94, para tentar acalmar os escravos lá no Haiti e tentar recuperar a influência sobre a colônia, também foi decretada a abolição da escravidão. Porém, a revolução radical dos jacobinos foi se voltando contra outros grupos mais radicais ainda. Foi o caso dos hebertistas, liderados pelo Hebert, que era o representante dos sans-culottes, e os indulgentes, né, que eram jacobinos que já estavam achando que estavam entrando em atrito com Robespierre. Entre eles o próprio Danton, que foi durante muito tempo seu aliado, foi ministro da Justiça, né. Eles foram sendo presos por quê? Porque estavam criticando os excessos do governo jacobino e foram acusados de conspirarem contra o Comitê de Salvação Pública. Resultados, os jacobinos, nessa altura, ficaram divididos, e o que vai deixá-los enfraquecidos. O Danton acabou sendo executado, ele que foi um dos líderes da Revolução. De fato, a repressão foi crescendo. Em junho, teve uma lei chamada Lei do 22 Prairal, que estabeleceu o seguinte: os tribunais adquiriram poder de condenar os acusados sem testemunhas ou provas, ou seja, intensificou-se a ditadura e a repressão. De toda forma, também em junho, os aliados foram expulsos da Bélgica e da maior parte da França, então não havia mais aquele perigo, né,
que ameaçava a pátria, não tinha mais ameaça interna, porque os jacobinos venceram a guerra civil. Não havia mais uma ameaça externa, porque a guerra externa não acabou, mas não tinha mais aquela presença estrangeira na França. Então, na maior parte, as tropas aliadas tinham sido expulsas. Portanto, a ditadura e o terror tornaram-se desnecessários. Resultado, Robespierre e seus aliados jacobinos não perderam o sentido de manter o governo deles com aquela ditadura. Então a pressão por uma abertura política cresceu, só que eles não aceitaram fazer abertura política. O resultado é que eles ficaram isolados, os jacobinos divididos, perderam apoio dos sans-culottes, né? Com isso, a planície, o pântano, viu que a esquerda jacobina já não tinha mais sentido continuar apoiando aquele grupo, né? Aquela esquerda já tinha ultrapassado a necessidade de apoio, porque a ameaça à revolução havia desaparecido. Com isso, a planície, o pântano, se juntam a um grupo de girondinos e dão um golpe no dia 27 de julho de 1794, chamado Golpe do 9 Thermidor, de acordo com o calendário francês. Robespierre foi derrubado, ele e a liderança jacobina, eles foram presos e executados. Com isso, a Convenção Nacional entrou numa fase chamada fase termidoriana, onde os moderados, a planície, assumiram o controle, né, junto com os girondinos. Ocorreu uma reação termidoriana, onde várias medidas radicais jacobinas foram anuladas, mas os partidários jacobinos foram perseguidos, né, os radicais foram perseguidos, foi chamado terror branco, e no final esse grupo mais moderado aprovou uma outra Constituição. Essa sim foi aplicada, a Constituição de 1795. A França, de fato, seria uma república, porém uma república liberal, com voto censitário, baseado no pagamento de impostos diretos. De acordo com a capacidade de pagamento de imposto, né, o cidadão poderia votar ou não. E o governo seria exercido por 5 diretores, o chamado diretório, nomeados pelo legislativo. Vamos ver na próxima aula esse governo do diretório, que é a fase final da Revolução. E aí eu já introduzo a Era Napoleônica. Ok? É isso aí, pessoal. Até a próxima.